Eu queria convidar o pastor Yuri. O pastor Yuri, ele é lá de Campo Grande. O Yuri e o Felipe são de Campo Grande. O pastor Yuri, ele é formado pela Faculdade Teológica de São Paulo. Serviu no Nepal, em plantação de igrejas, e hoje serve na PIB de Campo Grande. PIB de Campo Grande, como pastor de ensino, né? Yuri, seja bem-vindo à nossa cidade, seja bem-vindo à nossa igreja, e a palavra é sua. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz, muito honrado pelo convite, pelo privilégio de estar com os irmãos durante esses dias. E eu já quero de antemão trazer também o abraço da nossa igreja, do nosso pastor, o pastor Gilson Breder. E nós estamos realmente honrados de estar aqui para esse tempo tão precioso, em que nós vamos poder compartilhar dons espirituais, compartilhar conhecimento, experiências e mais do que isso, edificar uns aos outros para o cumprimento da grande comissão, num tempo tão urgente como é o nosso. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre nós, sobre a Escola do Discípulo, sobre mim, sobre o Felipe. Como o Elden adiantou, nós somos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da Primeira Igreja Batista. Eu estou lá desde 1991, quando nós fomos, então, a nossa família, como família pastoral, assumir o ministério ali na Primeira Igreja. E estamos lá desde então, tem sido um tempo maravilhoso. A Primeira Igreja Batista é uma bênção lá em Campo Grande. E o Felipe, antes que alguém pergunte, porque essa pergunta é uma que sempre aparece, né? Vocês são irmãos? Felipe Breder, Yuri Breder. Nós somos primos, né? Nossos pais são irmãos, mas a gente é mais irmão do que primo, né? E nós temos caminhado juntos ali na Escola do Discípulo, que é um nome que tem o Ministério de Ensino da nossa igreja. E essa fase do Ministério de Ensino como Escola do Discípulo nasceu em 2012. Em 2012, lá na nossa igreja, nós começamos um novo projeto para o ensino, e para que ele atendesse às expectativas da igreja, tanto como uma escola bíblica, quanto um centro de formação e treinamento de líderes e de discípulos verdadeiros de Jesus. Então, começamos com uma turma, né, uma sala ali na nossa igreja, o primeiro curso, tinha ali 15 pessoas, 16 pessoas, o Felipe era uma delas, estava lá como aluno, e eu como professor. E aí a Escola do Discípulo foi crescendo e essa turma foi se multiplicando, novos professores foram sendo levantados, novos cursos foram sendo escritos, e até a parada por causa da pandemia, nós contávamos aí com cerca de 1.500 alunos todos os anos na Escola do Discípulo. Então, foi uma grande bênção. E nós já tínhamos, né, por impulso do Felipe, que sempre foi muito conectado, né, com a contemporaneidade, com a internet e aquilo que as pessoas estavam conversando. Ele é um apologeta por natureza, né? Ele estava sempre ouvindo as questões que as pessoas estavam levantando e falou assim: olha, eu acho que a internet pode ser um grande meio que a gente pode usar para fazer a palavra do Senhor chegar a mais pessoas. Então começamos a gravar alguns vídeos e, pela graça de Deus, né, a coisa assim assumiu uma proporção maravilhosa. E aí então, no ano passado, nós gravamos um documentário sobre a história do cristianismo como você nunca viu antes. E foi uma bênção. Eu não sei quantos ainda não conhecem o canal da Escola do Discípulo lá no YouTube. Nós temos esse conteúdo, outros conteúdos, vídeos de assuntos diversos, e também exposições bíblicas que nós fazemos todas as semanas, às quartas-feiras e aos domingos. E nós temos o sonho de, ali naquele canal, de maneira gratuita, ter a Bíblia toda exposta, capítulo por capítulo, para quem desejar, para quem quiser aprender. E dessa maneira, pessoas do Brasil todo e quem sabe do mundo sejam abençoadas. Então esse é o nosso coração.
Nosso coração é de servir a igreja local, para que ela alcance o mundo. Então nós estamos aqui com essa grande alegria. E eu gostaria de falar nessa noite, e durante essas palestras que se seguirão entre hoje e amanhã, de algo muito importante, que é fundamental para a tarefa da apologética. A apologética é essa área da teologia que trata da defesa da fé. A palavra apologética vem da palavra apologia, né, que significa responder ou resposta, uma resposta inteligível. Então, aqueles teólogos que se debruçam na tarefa de responder às perguntas que as pessoas fazem sobre a fé, geralmente são esses conhecidos como apologetas. E eu não sabia que eu iria gostar tanto dessa área. Eu comecei a me interessar por essas perguntas difíceis e cruciais ainda na época da faculdade, na minha primeira formação. Eu era um acadêmico de fisioterapia e ali naquele ambiente acadêmico eu comecei a me defrontar com perguntas que ninguém tinha me feito antes. E eu não colocaria com essas palavras uma crise de fé, mas eu fui levado a refletir sobre coisas que eu ainda não tinha refletido. Então, na minha época de preparo missionário, o meu primeiro seminário de preparação para missões, eu tive contato com uma literatura chamada E Agora, Como Viveremos? Um livro denso, mas que mudou a minha percepção de como eu me percebo cristão no mundo. E lendo aquele livro, eu comecei a perceber exatamente aquilo que o irmão Elden estava compartilhando aqui, que ser cristão não implica em um suicídio intelectual, que como John Stott também escreveu, crer é também pensar, não é? Então, eu comecei a ter contato então com o pensamento de cristãos que eram intelectualmente robustos e que eram profundos nas suas exposições, nas diversas áreas em que atuavam, desde filósofos, matemáticos, biólogos, e em todas as áreas do saber, a gente tinha cristãos que estavam se comunicando com as pessoas, estavam respondendo as perguntas difíceis que eu estava ouvindo, e eu comecei então a me encontrar naquele conteúdo, porque as minhas perguntas foram sendo respondidas, e aquilo então se encaixou no meu coração. Mas eu creio que eu só fui entender realmente o cerne, o coração da apologética quando eu cheguei no Nepal. Eu, naquela época ainda não era casado, eu sou casado, tenho 2 filhas, e eu conheci a Carol numa viagem, a Carol minha esposa, né? Numa viagem missionária para Angola, então nós sempre tivemos esse coração missionário. Então eu estava servindo lá no Nepal, num pequeno país da Ásia, onde fica o Monte Everest, né? E servi ali por 1 ano com plantação de igrejas. E algumas experiências foram assim, definitivas para mim. Conhecer uma nova cultura, conhecer um outro povo, saber que eu estava ali num lugar onde eu precisava ser traduzido para uma língua, que eu tinha tanto a falar, mas eu não conseguiria me comunicar se não houvesse um tradutor. E isso trouxe para mim essa sensação de não basta você ter as respostas, é preciso saber comunicá-las de modo que as pessoas que estão te ouvindo consigam acessar este conteúdo. Então, para onde quer que a gente ia, a gente tinha que ir com o intérprete. A gente não conseguia comprar uma garrafinha de água sem o auxílio do nosso intérprete. Mas teve uma ocasião em que isso ficou ainda mais claro para mim. O Nepal é um país bastante diferente na sua cultura, na sua língua, e eu me lembro que nós estávamos visitando uma igreja no alto de uma montanha, numa vila, e aí alguns irmãos chegaram para nós e falaram assim: olha, sabe aquela vila onde nós passamos ontem, onde nós pregamos o evangelho? Existem falsos mestres lá.
E eles estão despregando tudo que nós pregamos, eles estão alcançando as famílias. Eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? O que nós vamos fazer? Não. Aí eles falaram assim, não, a gente tem que ir lá. Nós temos que debater com eles, nós temos que argumentar. E aí eu falei, Jesus amado, vamos lá. Eu falei, mas de onde são essas pessoas? Eles falaram assim, olha, eles fazem parte de um grupo herético, de um grupo de falsos mestres, que vem até de um outro país, e eles pregam que para uma pessoa ser salva, ela precisa não só crer em Deus como Pai, mas ela precisa crer na mãe espiritual. Eu ainda tinha cabelo, eu cocei assim. Eu falei, mas eu acho que eu não conheço essa igreja. Não, eles dizem que você precisa crer na mãe celestial, que é a consorte feminina de Deus, e é a mãe Jerusalém. Aí eu falei assim, rapaz, mas eu não conheço. É assim, e agora, como que nós vamos fazer? E eu pensei por alguns minutos, eu falei assim, eles usam algum material fora a Bíblia? Eles usam a Bíblia, a mesma Bíblia que nós usamos? Aí eles falaram, sim, eles usam a Bíblia. Eu falei, então tá bom, a Bíblia eu conheço. Eu não conheço esses argumentos, mas a Bíblia eu conheço. Vamos lá. E nós fomos e começamos a discutir com eles ali. Foi um tempo curioso, mas foi bastante frutífero. Porque nós conseguimos, através da exposição da palavra, da verdade de Deus, alcançar o coração daquelas pessoas que estavam sendo aliciadas por aquele grupo herético. E, para a glória de Jesus, nenhuma pessoa foi perdida. Mas isso levantou uma questão para mim. Como é que eu estava no Nepal, pregando para aquelas pessoas e não conhecia as questões que eram as dúvidas que eram lançadas na mente das pessoas? Afinal de contas, na matéria de apologética lá no seminário, eu tinha estudado algumas correntes, algumas heresias principais que geralmente são as estudadas nos estudos de apologética, mas eu não tinha estudado aquele grupo. E aí eu percebi que nós precisamos mais do que oferecer respostas, ou talvez não mais do que, mas em primeiro lugar, nós precisamos ouvir as perguntas, para que então a gente saiba oferecer as respostas. Então nós tiramos um tempo de estudo, e nós estudamos as principais vertentes de outras doutrinas que eram pregadas ali no Nepal, e foi um tempo de aprofundamento. E aí nós criamos um curso de apologética respondendo às necessidades dos nepaleses, para aquelas questões que eles enfrentavam. Então, eu gostaria de abrir essa noite falando sobre isso, contando essa experiência, mostrando para você que nós precisamos estar atentos e ouvir as perguntas. Conhecer o porquê que as questões que são levantadas na pós-modernidade, no tempo em que se chama hoje, por que essas questões são levantadas? Por que as pessoas fazem as perguntas que fazem? Por que elas têm os comportamentos que têm? Por que os filmes, as músicas, a cultura popular está tão recheada de valores que parecem contrários à fé? E de onde esses valores surgiram? Ouvir é um ato de amor. Ouvir é um ato de respeito. E nós, como cristãos, precisamos modelar essa atitude, para que nós possamos oferecer respostas. Jesus, passando por Jericó, foi interpelado por um homem cego. E quando esse cego diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus pergunta àquele cego, o que queres que eu te faça? Eu acho interessante essa pergunta de Jesus, porque Jesus sabia exatamente aquilo que aquele homem precisava. Qualquer pessoa que olhasse exteriormente já suporia que sabia qual era a necessidade daquele homem, quanto mais o Filho de Deus. Mas Jesus pergunta, Jesus abre espaço para ouvir as pessoas, ainda que a gente possa supor quais são as dúvidas, supor quais são os dilemas, nós precisamos ouvir. O nosso Deus é um Deus onisciente, mas que quando Ele alcança uma pessoa, como foi no caso daquele cego, Ele não se apoia na suposição, Ele não supõe, Ele pergunta, Ele convida para que a pessoa participe desse processo. E nós, como
apologetas, como cristãos que conhecem a sua fé, que estão seguros na verdade, nós precisamos ouvir as perguntas que são feitas, com respeito, com amor, para que então nós possamos responder de modo mais apropriado. Então eu gostaria de compartilhar com você uma frase que foi dita por um autor que me influenciou grandemente, chamado Francis Schaeffer. Francis Schaeffer foi um teólogo estadunidense, presbiteriano, que foi muito importante para o evangelicalismo mundial, e ele foi um apologeta apaixonado, uma mistura de pastor e erudito, e ele com muita paixão escreveu o seguinte: a responsabilidade da igreja não é apenas professar os princípios básicos da fé cristã à luz das Escrituras. A sua tarefa é comunicar essas verdades imutáveis à geração em que se situa. Cada geração cristã se depara com este desafio. Para comunicar a fé cristã de modo eficiente, portanto, temos de conhecer e entender as formas de pensamento da nossa geração. Então nós queremos responder ao mundo? Sim. Nós temos certeza, nós sabemos por ação do Espírito Santo e por experiência que Jesus Cristo é a resposta? Sim. Mas assim como eu lá no Nepal, nós estamos em um mundo que muitas vezes fala um outro idioma. Nós precisamos entender qual é a gênese do pensamento pós-moderno, para que então a gente possa responder a ele. Bom, falando sobre cosmovisão, aquilo que o Elden já comentou aqui, eu gostaria de apresentar alguns elementos básicos de uma cosmovisão. Uma cosmovisão é uma maneira de ver o mundo e de interpretá-lo. Uma cosmovisão é uma visão do porquê de todas as coisas, e todo mundo tem uma cosmovisão, ainda que não saiba. Todo mundo tem uma visão de mundo. E existem alguns elementos que nos ajudam a saber qual é uma determinada cosmovisão. Existem alguns autores, como o próprio James Sire, né, que ele apresentou aqui, que apresentam 5 pontos, né, para a gente aprender sobre uma cosmovisão, mas eu gostaria de usar 3 pontos apenas. Em primeiro lugar, como tudo veio a existir? Essa é uma pergunta que define uma cosmovisão. Dentro da cosmovisão, por exemplo, como nós respondemos essa pergunta? Como tudo veio a existir? Tudo veio a existir através da ação intencional de um Deus soberano, transcendente, mas pessoal. Este é o Criador. E foi através deste Deus que tudo veio a existir. Então nós temos um Criador. Mas essa não é a única maneira de se responder essa pergunta hoje. Se você for lá fora e perguntar para alguma pessoa que talvez ainda não conheça Jesus, e perguntar para ela como tudo veio a existir, talvez a resposta dela seja: olha, tudo veio a existir do nada. Não houve Criador, não existe Deus, as coisas simplesmente houve um choque de partículas no universo e ex nihilo, né, do nada, todas as coisas começaram a surgir por um processo natural de evolução, que não foi guiado, não foi supervisionado por ninguém, não tem propósito, né, nós estamos aqui por um mero acaso. Nós vamos ver como que isso se manifesta na arte, na cultura popular, nas músicas que nós ouvimos, as pessoas estão oferecendo respostas a isso, nos filmes que assistimos, com as pessoas que conversamos. Essa é uma das respostas que as pessoas dão para essa pergunta. Segunda pergunta: qual é o problema do mundo? Não, todas as coisas vieram a existir, nós estamos aqui, ok, mas todos nós, quando olhamos para a realidade, percebemos que existem alguns problemas. Quando nós olhamos para o mal que existe no mundo, quando nós olhamos para a morte, quando nós olhamos para um cenário de pandemia, no qual estamos passando, quando nós olhamos para situações sem explicação aparente, como catástrofes naturais, como a maldade do ser humano, nós falamos: não é possível, existe alguma coisa errada. Como é que nós cristãos respondemos a essa pergunta? Qual é o problema do mundo? Por que as coisas ruins acontecem? Por que tudo não é perfeito? Nós dizemos: bom, a criação de Deus é boa e perfeita.
mas houve um evento que mudou todas essas coisas. A entrada histórica do pecado. E o pecado é que nos afasta de Deus, que provoca a morte, provoca o distanciamento do Criador e, por consequência, todas essas outras coisas. Talvez, se você perguntar isso para outra pessoa, que também não conhece Jesus, não tem a cosmovisão cristã, ela ofereça outras razões para isso. Por exemplo, lá no Nepal, sabe qual é a resposta que eles dão para os males? Eles dizem assim, olha, todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Então, nós passamos por essas coisas, essas coisas ruins, porque nós merecemos. Porque em outra encarnação, nós fizemos coisas que não foram boas, então nós estamos em constante processo de evolução. E aí, então, você tem que ser bom, porque aí na sua próxima reencarnação você vai ser melhor, e aí você vai alcançar um estado perfeito. Essa é a resposta deles. E já é também uma resposta à terceira pergunta, né? Como é que nós consertamos aquilo que está errado? Mas aqui, no Ocidente, principalmente nos últimos 2 séculos, as pessoas, quando tiraram Deus da jogada, né? Quando a nossa sociedade foi secularizando-se, ou seja, ela foi se tornando não religiosa, o problema do mundo foi identificado como um mal político, não é? O mal do mundo é o capital, é o dinheiro, é a propriedade privada. Então, se nós eliminarmos essas coisas, então tudo será maravilhoso. Nós vamos resolver todos os problemas. O problema de corrupção a gente vai resolver, se a gente mudar o grupo político que está no poder. Ou, o mal está na nossa inocência científica. Agora, com a ciência, nós vamos chegar num momento em que tudo vai ser maravilhoso, vai ter saúde para todo mundo, ninguém mais vai ficar doente. Através da tecnologia, nós vamos resolver todos os problemas do mundo. Essas são as maneiras que as pessoas respondem. Então, dentro de uma cosmovisão cristã, nós respondemos a essas perguntas da seguinte forma: como tudo veio a existir? Através de um Deus que é criador. Qual é o problema do mundo? O problema do mundo é o pecado, é um problema de natureza espiritual que só pode ser resolvido através da ação do Espírito Santo, da salvação do ser humano. A resposta, como nós podemos consertar o que está errado, não está em uma construção política, apesar de que a igreja tem uma tarefa de ser agente de transformação no mundo, no lugar público, mas a real redenção do mundo só pode ser encontrada em Cristo Jesus. É assim que nós respondemos como cristãos. No entanto, talvez você já tenha tido essa experiência de conversar com pessoas que respondem a essas perguntas de uma maneira totalmente diferente. Quando nós falamos sobre pós-modernidade, que é talvez um termo que já esteja até desatualizado para o tempo que nós estamos hoje, mas a pós-modernidade ela é um tempo mais próximo de nós e que tem pensamentos muito característicos. Nós então separamos esses últimos 500 anos dos quais nós vamos falar aqui em 3 períodos: a era medieval, a modernidade e a pós-modernidade. Tem gente que, para ser mais sucinto, fala assim: o que é pós-modernidade? Não, é aquilo que vem depois da modernidade. Aí é fácil de responder, né? Tem a pré-modernidade, a modernidade e a pós-modernidade. Mas é sempre difícil a gente trabalhar com datas precisas quando a gente está definindo grandes movimentos, né, filosóficos de pensamento, mas eu espero uma colher de chá nesse ponto. A era medieval, ela se finaliza por volta do ano 1500, talvez um pouquinho antes, com a queda do Império Bizantino pelos otomanos. Depois nós entramos num período chamado modernidade, que também ele se conclui mais ou menos entre a década de 50 e 60, com manifestações culturais e políticas bem características, mas a sua gênese filosófica está também um pouquinho antes. Mas nós vamos colocar a modernidade aí entre 1500 e 1960, ou o século de 1900. E depois nós temos a pós-modernidade, que vem até os dias atuais, se estende até hoje. E como é que, o que
significa, o que caracteriza cada um desses períodos? A pré-modernidade, ou a era medieval, o discurso sobre Deus estava no centro de todas as coisas. A cultura, a filosofia, a sociedade eram teocêntricas. Deus estava no centro, mas quando eu falo Deus, eu estou falando sobre o discurso sobre Deus, né? Não Deus propriamente dito, mas o discurso sobre Deus, ou seja, as pessoas, era mainstream, era da cultura, responderem, como é que tudo veio a existir? Deus criou. Qual é o problema do mundo? O pecado. Como é que tudo vai voltar a ser maravilhoso? Quando nós cristianizarmos o mundo. Então, quando as pessoas se encontrarem com Jesus. Então, Deus era a resposta corrente para essas perguntas. Quando entramos na modernidade, por conta de vários eventos importantes que aconteceram na filosofia, nas artes, a razão humana foi colocada no lugar de Deus. Agora não é Deus que está no centro, é a razão e o próprio ser humano que estão no centro. Então Deus sai do lugar de primazia e o homem se assenta nele. E agora o homem é o ponto de partida de todas as coisas. O ser humano, através da sua capacidade de raciocinar, porque nós temos as primeiras revoluções científicas acontecendo aqui, agora o homem, através da sua ciência, através do seu poder de construir grandes coisas, ele então é tomado por uma utopia de que ele vai resolver todas as coisas. E de que se ele não pode provar a existência de Deus, então Deus não existe, porque Deus, o homem agora é o árbitro daquilo que existe e daquilo que não existe. O homem é aquele que decide aquilo que é certo e aquilo que é errado, não é mais Deus. E quando é que as coisas vão melhorar? Não é quando Deus estiver no centro, é quando o homem estiver no centro, o ser humano. Agora, na pós-modernidade, mudou. Se antes era Deus que estava no centro e depois o ser humano ficou no centro, agora o centro, não existe centro. Agora o que você quiser está no centro da sua vida. Se você quiser que seja Deus, vai ser Deus. Se você quiser que seja outra coisa, vai ser outra coisa. Cada um decide por si aquilo que tem que acreditar e ninguém tem que interferir nisso. Já ouviu esse discurso? O que é verdade para mim não é verdade para você. É bonito, né? Então cada um tem a sua verdade. Cada um tem as suas respostas e não existe uma verdade que é mais verdadeira que a outra. Então, cada um tem a sua verdade. Então, agora, o que você quiser é que está no centro. Cada um é o Senhor de si mesmo, né? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre esses fenômenos e como isso aconteceu, mas eu quero falar com vocês por que isso é importante. O Francis Schaeffer, ele fala para nós que existe um fluxo da mudança cultural. E essa mudança cultural, ela começa em primeiro lugar na filosofia, ela começa nas academias filosóficas, os pensadores pensam, e depois dos pensadores lançarem as bases dos pensamentos, aí isso se manifesta nas artes e na música, depois, através das artes e da música, isso entra na cultura popular, e o Francis Schaeffer coloca a igreja como o último lugar onde as mudanças culturais chegam. Eu acho isso extremamente interessante. E ele diz, muitas vezes a igreja está atrasada no fluxo das mudanças culturais. Muitas vezes nós estamos discutindo entre nós algumas coisas e estamos formulando respostas para perguntas que nem estão sendo mais feitas. Porque nós nos desconectamos do pensar, do diálogo, de entendermos como é que o mundo está funcionando, por que ele está funcionando dessa forma. Então, se nós evadirmos dessa nossa responsabilidade, de conhecermos as bases do pensamento da nossa época, nós podemos nos atrasar e nesse fluxo da mudança cultural estarmos atrasados. Bom, deixa eu voltar e falar um pouquinho rapidamente sobre a Idade Média, algumas características desse momento em que Deus, ou o discurso sobre Deus, ou a igreja estava no centro. Eu falei para vocês que esse foi um tempo marcado pelo teocentrismo. Deus estava no centro. A cultura e a sociedade estavam sob o domínio da Igreja Católica. Então, as universidades,
as artes, todas estas estavam dentro do ambiente e sob o domínio da igreja. Havia uma espécie de verdade absoluta já pressuposta das pessoas. Aonde está a verdade absoluta? A verdade absoluta está na Bíblia. Ou a verdade absoluta está na igreja. A verdade absoluta está na tradição cristã. De qualquer forma, é o cristianismo que está ali no centro. Havia uma filosofia, de certa forma dualista, também uso essa palavra com bastante cuidado, mas uma filosofia que separava o mundo da matéria, ou o mundo da matéria, do mundo espiritual, metafísico. Então, aquilo que é material era ruim. Isso tem a sua gênese lá na filosofia platônica, né, do mito da caverna, aquela coisa toda, de que aquilo que é material é ruim, é caído, não presta. O que é bom é o espiritual. O que é bom é aquilo que assim, a gente não vê, aquilo que são os nossos ideais, é Deus, é a vida do porvir, e aqui é um momento que isso aqui vai ficar tudo para trás, é carne, né? Então era uma filosofia e inclusive uma teologia bastante dualista. E havia também pouco interesse pelo mundo criado por Deus. Quando eu digo que havia pouco interesse investigativo no mundo. Havia bastante interesse no sentido de que as pessoas olhavam para a criação e se sentiam elevadas. Olha como que Deus criou todas essas coisas. Mas essas coisas, elas não são importantes. O mundo não é importante, a criação não é importante. Conquanto que ela te faça lembrar de Deus, mas a coisa em si não importa. Por isso, as pessoas não tinham interesse pelo mundo, não tinham interesse em desenvolver ou gastar muito tempo com aquilo que era considerado material. Então, a vida monástica, a vida espiritual, a vida que era inteiramente dedicada a Deus e totalmente desconectada do mundo, era tido como padrão de espiritualidade. Quem é espiritual? Quem é espiritual é aquela pessoa que não se envolve com as coisas dessa vida. Quem é espiritual é quem só pensa em Deus. É quem só ora e não se envolve com essas coisas. Por quê? Porque essas coisas não são importantes. O que importa é Deus e as coisas metafísicas. Então nós temos aí usando uma imagem que o Francis Schaeffer usa muito, e nós vamos usar durante essas palestras muito do Francis Schaeffer, muito dos seus discípulos ali, da Nancy Pearce, do Stanley Grenz no livro Pós-Modernismo. E ele faz essa distinção entre a graça e a natureza. Isso também aparece nos filósofos de Tomás de Aquino, aparece em Agostinho de Hipona, mas de um lado desta linha está as coisas espirituais, está a graça, aquelas coisas que são absolutas, eternas, as realmente importantes estão lá. E do lado de baixo está a natureza, as coisas materiais, as coisas particulares. Essas não têm tanta importância, elas são uma mera sombra daquilo que é espiritual e imaterial. Então, nós temos já uma espécie de dualismo aí, de divisão entre dois campos. Esse dualismo, ele fica claro aqui neste quadro, pintado por Rafael, essa pintura chama-se A Academia de Atenas. E aqui nós temos duas pessoas aparecendo. Nós temos Platão e nós temos Aristóteles. Platão, este senhor com quem eu me identifico, né, careca, está apontando para cima. E eles estão, parece que em um diálogo, num debate. Platão está apontando para cima, enquanto Aristóteles está apontando para baixo, com a sua mão para baixo. Aristóteles segura o seu livro Ética, mostrando assim, Platão, o que é importante são os particulares. É isso aqui é importante, é matéria, mas isso aqui importa. É através do estudo dessas coisas que nós vamos chegar às verdades que nós tanto queremos, que a filosofia grega tanto aspirava, à verdade. Mas Platão está apontando para cima, dizendo, não, Aristóteles, nós precisamos nos lembrar das coisas metafísicas. Isso aqui é um diálogo, é uma conversa
antiquíssima, nós estamos falando de séculos antes de Cristo. O pensamento grego foi moldado por essa tensão das coisas metafísicas e das coisas materiais, né, dos absolutos e dos particulares. Então, existia essa divisão. Olha só a produção artística do período que é compreendido ali na era medieval, no teocentrismo. As expressões artísticas eram sacras. Não se pintava, não se produzia uma arte que não apontasse para Deus. Lembra do dedo para cima. Então a arte, ela era uma arte sacra. Quando se pintava o quê? Se pintava a Virgem, o Cristo, quadros que ajudavam a explicar a Bíblia. E daí nós temos a arte sacra nas igrejas, não é? Então, toda a arte apontava para Deus. A cultura estava cheia deste valor. Olha só, uma outra gravura muito antiga, já mais antiga do que a anterior, que é a ascensão do Cristo. Olha só como essa figura ela é espiritual, no sentido de elevada. Parece que nenhuma das pessoas toca o chão. E o Senhor Jesus está sendo elevado, os anjos o estão aclamando, todos estão olhando para cima, que é para onde importa, né? Todo mundo está olhando para cima. Por quê? Porque aqui embaixo não vai ficar nada. A gente vai embora, a gente vai subir, o Senhor Jesus vai nos levar. E aí o que importa esse mundo, né? Por que a gente tem que se importar com a natureza, com o meio ambiente, com o nosso corpo, com a nossa saúde? Afinal de contas, isso aqui é carne, isso aqui vai para baixo da terra, não é verdade? Mas isso a partir da filosofia grega. A cosmovisão cristã não pensa assim. Nós vamos falar sobre isso já na palestra do Felipe, né? Amanhã nós vamos caminhar e vamos chegar nesse ponto. Mas, ao final dessa era medieval, houve uma redescoberta da filosofia de Aristóteles. E por que se foi redescoberto Aristóteles, que se preocupava com os particulares? Porque com o avanço dos otomanos, com o avanço muçulmano do mundo, os muçulmanos foram grandemente influenciados, os seus filósofos, por Aristóteles. E Aristóteles, por causa dessa preocupação com aquilo que é material, foi de uma certa forma, não banido, talvez em alguns lugares sim, mas menos valorizado do que Agostinho. O Agostinho de Hipona era este filósofo mais platonista, e Tomás de Aquino era mais aristotélico. Então, se você lembrar daquela figura que Platão estava apontando para cima e Aristóteles estava apontando para baixo, a gente pode imaginar mais ou menos que Agostinho estaria apontando para cima e Tomás de Aquino para baixo. Eu sei que é uma aproximação que levanta suspeitas, mas para a gente entender melhor, eu não sei se você já assistiu aquele filme chamado O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um filme antigo e fantástico, e ele mostra como que no período medieval havia uma preocupação com aquilo que era de Deus, aquilo que é espiritual, e não com a vida comum, com a vida simples. E ali, naquele filme, existe uma série de mortes suspeitas dentro de um monastério. Padres estão morrendo assim, de repente, e quando vai investigar lá o corpo, todos os corpos, é fantástica essa obra, né? Tem a língua manchada e o dedo manchado de tinta. Todos os cadáveres, todos os corpos têm esse mesmo sinal. E aí então, um outro religioso é chamado para investigar as mortes. Quando ele chega lá, basicamente, né, contando a história do filme, alerta de spoiler, mas é um filme antigo, se você não viu antes, deveria ver. Nesse filme, então, o que é descoberto? Que naquela biblioteca daquele mosteiro tinha um livro de Aristóteles, a Comédia. Um livro que era proibido, não podia ser lido. Por quê?
porque ele levava ao riso, a uma reflexão irreverente da vida. E aí os líderes daquele mosteiro diziam assim: aqui não tem lugar para riso, porque aonde há riso, não há temor, e aonde não há temor, não há medo do diabo. Olha só que interessante, como que essas coisas particulares da vida eram tão colocadas de lado, não, porque isso não é espiritual. E aí então ele descobre que este livro proibido de Aristóteles foi envenenado na ponta das suas páginas. E aí quando alguém achava esse livro e ia ler, essa pessoa virava a página, passava na língua e virava a página e passava na língua, e ela ia se envenenando enquanto lia, porque aquilo não podia ser lido, porque aquilo ia acabar com o temor a Deus, porque aquilo ia fazer as pessoas pararem de olhar para cima e olhar para baixo. Só que esse movimento aconteceu. Aristóteles foi redescoberto e Tomás de Aquino foi o teólogo que foi o principal promulgador das ideias aristotélicas dentro da teologia cristã. Isso, há quem argumente que foi num esforço apologético, porque agora a igreja tinha que dar conta deste novo cenário. Este novo cenário do mundo islâmico chegando no ocidente e ocupando os lugares, agora eles precisavam responder às perguntas que os filósofos muçulmanos, os filósofos aristotélicos estavam fazendo. Então, vamos defender a verdade do ponto de vista que eles podem entender. Muito interessante a gente falar sobre isso. Mas eu quero que você agora comece a perceber que aquela posição da espiritualidade transcendente foi sendo desafiada. E isso também foi marcando o fim da era medieval. Amanhã nós vamos falar do que selou esse fim e o que marcou o início da nova era, agora a modernidade, onde agora as pessoas descobriram a ciência pela investigação da matéria, né? Falar que descobriu a ciência talvez é um pouco pretensioso também, mas houve muitas revoluções científicas por conta da influência da filosofia aristotélica, e aí a autoridade da igreja foi sendo desafiada. Porque se a igreja tinha a última palavra em questões de fé, de ciência, de economia, agora uma outra autoridade estava se levantando. A autoridade da ciência e da razão humana. E o mundo não seria mais o mesmo. Então, amanhã nós vamos falar sobre isso. Vamos entrar então na modernidade, numa era da razão, a era do ser humano, a era da utopia, de que nós não precisamos mais de Deus. Nós ficamos com Deus até agora, mas a verdade não estava com Deus, a verdade não estava na Bíblia, a verdade está naquilo que nós podemos produzir através da nossa racionalidade, através daquilo que nós podemos provar. E nós estamos num mundo que, apesar de ser pós-moderno, para muitas pessoas ele é bastante moderno ainda. Tem ainda gente que articula essa cosmovisão, então é importante. Amanhã nós vamos falar de coisas que realmente vão conectar com aquilo que você já conhece, e vamos falar bastante sobre cultura popular, sobre filmes, livros e outras áreas onde esse pensamento se manifestou. Ok? Eu quero agradecer os irmãos por essa primeira noite, muito obrigado. Espero que, pelo menos nessa primeira noite, uma curiosidade tenha sido levantada no coração de vocês, e aí nós então estaremos aqui amanhã para continuar. Amém? Deus abençoe.